Ascensão através de habilidades. Episódio 245. Quarto retorno. Terra, 12. Taesan abriu a boca. É você, Lorde Afrodia desta vez? Sim, eu desci aqui por minha própria vontade. Isso é inesperado. Taesan antecipou a descida do Deus Espírito ou do Deus da Escolha. Afrodia falou. Normalmente, eu não estaria interessado. O labirinto e assuntos triviais fora dele estavam além da minha preocupação, mas as provações que impus a você despertaram meu interesse. Afrodia voltou seu olhar. Seu olhar pousou em Li Taeyeon. Li Taeyeon se encolheu e tremeu. Pensar que uma pessoa tão frágil e fraca desceu às profundezas do labirinto. Intrigante. Na verdade, o potencial não pode ser ignorado. Sua voz não era alta o suficiente para ser ouvida por outras pessoas. Taesan percebeu. Afrodia discerniu o fim da Terra e a existência de Li Taeyeon enquanto julgava Taesan. Parecia que ele havia se interessado e decidido descer aqui pessoalmente. Afinal, o primeiro deus a aparecer na Terra foi Lakiratas, o deus da luta e da morte. Quando Lakiratas apareceu, Taesan estava lutando à distância. Portanto, embora as pessoas sentissem a presença de um ser colossal, não viam o deus diretamente. O próximo a descer foi o deus demônio, e o mesmo aconteceu então. Li Taeyeon e Kang Jun-hyeok sentiram seu poder, mas nunca a viram. Assim, Afrodia foi o primeiro deus a aparecer visivelmente diante do povo. A aparência externa de Afrodia era comum. Ele era um homem bonito, com cabelos pretos, mas nada de extraordinário. No entanto, as pessoas não suportavam olhar para ele. Como se apenas contemplá-lo fosse um ato pecaminoso, eles desviaram os olhos para si mesmos. Os rostos de Li Taeyeon e Kang Jun-hyeok ficaram pálidos. Os dois eram aventureiros que haviam descido para o modo solo. Embora fosse apenas um fragmento comparado a outros, eles podiam sentir a presença de Afrodia. Eles ofegaram por ar. Lutando para controlar a respiração irregular, eles baixaram a cabeça. Eles estavam com medo. Tendo desafiado o julgamento dos deuses diversas vezes, eles estavam bem conscientes da extensão do poder que a entidade antes deles possuía. Se ele desejasse, ele poderia facilmente destruir a Terra. Afrodia olhou para eles brevemente e ergueu o dedo. O poder tímido apenas prende seu portador. Mostrarei misericórdia, humanos. Seu dedo girou e as pessoas desapareceram. Taesan expandiu momentaneamente seus sentidos. Então ele soube. Todos os presentes foram transferidos para dentro da prefeitura. Não havia aura de poder, nem onda de força. Parecia semelhante a uma habilidade divina. Afrodia olhou para Taesan. Primeiro, parabéns, mortal. Você superou este teste de forma excelente. Ele elogiou Taesan. Eles mudaram seus métodos. Você sobreviveu, mas a maioria dos outros poderia ter morrido. Nós previmos isso também. O aperto que consumiu Taesan era algo do qual ele não conseguia escapar com seu poder. E os monstros que foram convocados não eram algo que outros jogadores pudessem ter superado. Afrodia julgou que apenas alguns sobreviveriam, mas o resultado foi totalmente diferente. Você triunfou, quase perfeitamente. Você pode se orgulhar de si mesmo. Ó grande divindade. Minerva curvou seu corpo. Posso me atrever a fazer uma pergunta? Esse é filho de Beatrice? Afrodia olhou atentamente para Minerva. Normalmente, um mortal que ousasse falar seria punido, mas então Beatrice mostraria sua raiva por mim. Seja grato à sua mãe. Permissão concedida, espírito. Que mãe maravilhosa. Minerva disse com um sorriso brincalhão. Tendo recebido permissão para falar, ela olhou para Taesan. O poder que meu mestre exercia. Você poderia nos contar sobre isso? O poder cinza que derrotou o monstro Renki S. Taesan também estava curioso. Ele havia lido rapidamente a descrição da habilidade que obteve, mas não conseguia entender o que significava. Afrodia sorriu levemente com a pergunta de Minerva. O poder que ele exercia. Você quer dizer o poder tingido de cinza? Sim. Minerva assentiu. Afrodia olhou para Taesan com um olhar interessado. Muitos deuses estão interessados em você. Temos assistido às batalhas aqui. É assim mesmo? Foi inesperado que os deuses estivessem assistindo suas batalhas. Afrodia continuou. Eu sabia sobre sua natureza excepcional. Eu sabia que direção tomaria. Mas, isso estava além das expectativas. Um poder que nem mesmo os deuses previram. O poder que você possui é especial. Você saqueia o poder de quem quer que você derrote, mesmo que seja um deus supremo. Uma mistura de emoções, interesse, curiosidade, leve agitação e hostilidade, foi direcionada a Taesan. É a primeira vez que um ser deste mundo usa o poder de um deus superior sem um pacto. E também é a primeira vez que tal ser possui divindade. Da mesma forma, você é o primeiro a misturar dois poderes. Afrodia ergueu a mão. Uma pequena luz apareceu ali. Foi a divindade que Taesan exerceu. No entanto, o nível e a qualidade desse poder eram esmagadoramente altos. Divindade é um poder acumulado no processo de se tornar um deus. É uma autoridade que criamos com a nossa vontade. Em contraste, o poder de um deus superior era um poder imutável que se possuía desde o nascimento. Afrodia acenou com a mão para extinguir a divindade. Esse poder está no limite. No limite.
Minerva perguntou intrigada. Mas Afrodita não respondeu. Suponho que devo dizer isso. Como não há sinais de que você tenha se corrompido ao exercer esse poder, não interferirei. No entanto, não tenho certeza sobre os outros. Afrodita murmurou suavemente. Com tal poder, eles podem abordar as coisas de maneira diferente. Pode trazer uma mudança que não víamos há muito tempo. Ele provavelmente se referia aos deuses superiores. Vou observar onde você chega, o que está no final, como sua história se desenrolará. Afrodita riu. Em primeiro lugar, você se saiu bem. O deus do desespero declarou. Você triunfou sobre seres que invadiram seu mundo. Você pode se orgulhar disso. A declaração de vitória proferida pelo próprio Deus. O poder surgiu de toda a forma de Afrodita. Também devo lhe dar uma recompensa adequada. O poder começou a se espalhar pelo mundo. Envolveu toda a terra da Coreia, habitando as pessoas que ali residiam. Receba. Esta é a primeira recompensa. Manifestação do poder divino. Parte do domínio do Deus Supremo que envolve a terra é removida. Com a remoção do domínio, as restrições são suspensas. Adquirir habilidades na terra agora é possível. A troca de itens obtidos no labirinto agora é possível. Porém, equipamentos não podem ser trocados, apenas consumíveis. As pupilas de Taizan dilataram. Da distante prefeitura, gritos e vozes podiam ser ouvidos por todo o caminho até aqui. Afrodita perguntou. Você está satisfeito? Taizan assentiu. Houve várias restrições na terra. Entre eles, os mais significativos foram a incapacidade de adquirir competências e de trocar itens. A primeira foi a restrição mais significativa. Não importa o quão desesperadamente alguém tentasse na Terra obter novas habilidades, elas estavam todas seladas e inutilizáveis. Em sua vida anterior, ele tentou ensinar pelo menos as habilidades básicas para aqueles que retornaram, mas foi inútil devido a essa restrição. Agora, foi levantado. E até a troca de consumíveis foi habilitada. Em sua vida anterior, ele era um jogador do modo fácil. Naturalmente, muitas vezes ele ficava sem mana e saúde. Antecipando a necessidade, ele encheu seu inventário com poções antes de se aventurar, mas mesmo elas acabaram em poucos anos. É por isso que ele lutou contra a escassez de mana enquanto lutava contra monstros. Mas agora, com a suspensão da restrição de consumíveis, todos poderiam trocar itens como poções e flechas. Embora ele não sentisse uma falta significativa de mana agora, a situação seria diferente depois de concluir o labirinto. Incapaz de retornar ao labirinto, ele teve que administrar consumíveis limitados. Conseguir distribuir esses itens entre as pessoas estava diretamente ligado à sobrevivência. Então isso também foi possível. Você saberia, em outros mundos, é possível obter habilidades de labirinto, mas não era aqui. Essas coisas interferiram, mas agora, somente nesta área onde você triunfou, ela pode ser totalmente levantada. Obrigado. A recompensa foi maior do que ele esperava. Taizan ficou completamente satisfeito. Mas Afrodita ainda não havia terminado. Então, eu lhe darei a segunda recompensa. O poder de Afrodita desceu novamente sobre as pessoas na prefeitura. Manifestação do poder divino. Bênçãos são concedidas. Você recebeu a bênção divina, vontade de desespero. Obrigado. Taizan abriu a janela de habilidades. Bênção divina. Vontade do desespero. É uma graça. Quando a mente é levada ao limite e cai em desespero, a bênção é ativada. Desperta a mente e a preenche com vontade de vencer. Uma bênção para a mente. Foi uma boa bênção. O labirinto era cruel, mesmo no modo fácil mais fácil. Muitos ficaram mentalmente debilitados, ficando inválidos ou morrendo. Foi uma bênção que aliviou a tensão mental. Parecia provável que reduziria significativamente o número de pessoas mentalmente sobrecarregadas ao ponto da morte. Obrigado por esta graça. É uma bênção que todo mortal deseja, mas não terá sentido para você. Taizan concordou silenciosamente. Ele não se desesperou mais agora. Ele apenas avançou em busca de força e vitória. Portanto, a graça de Afrodita não tinha valor para ele. A mão de Afrodita tremeu. Então, vou te dar outra coisa. Seu poder começou a descer sobre Taizan. Parece que você ainda não utilizou o poder que lhe dei. Uma habilidade obtida ao superar uma provação de Afrodita, a semente do desespero. Poderia crescer sempre que ele sentisse o desespero de seus inimigos. Parecia que ele havia acumulado bastante enquanto lidava com o mundo espiritual e o 51º andar. Mas a habilidade ainda não era utilizável. Parece que acumulou bastante, então vou preencher o resto. A condição para a habilidade especial de ativação, Semente do Desespero, foi suspensa. Ele se transformou em Ramo do Desespero. Obrigado. O próprio Deus suspendeu a restrição. Seu valor foi sem dúvida imenso. Afrodita levantou-se, talvez sinalizando que todas as recompensas já haviam sido distribuídas. Então, devo concluir. Concluir? Taizan poderia adivinhar o que isso significava. Todos na Coreia se reuniram em Seul e completaram a missão. Agora era hora de seguir em frente. Afrodita cerrou o punho. Rachadura. O mundo começou a distorcer. As pessoas na prefeitura gritaram e desmaiaram. Taizan olhou atentamente para o horizonte. A barreira semitransparente que se espalhou pela borda do terreno.
Era uma barreira que impossibilitava o movimento até que a missão fosse concluída. Por causa disso, Taizan não conseguiu ajudar pessoas de outras regiões durante seu segundo retorno. Agora estava distorcendo e quebrando. Enquanto Deus falava, a barreira se quebrou. O mundo distorcido voltou à sua forma original. Simultaneamente, uma janela do sistema apareceu. Parabéns, você completou a última missão regional. As barreiras que envolvem cada país são removidas. Agora você pode se mudar para outros países. Não há restrições específicas de movimento, mas você pode enfrentar desvantagens nas missões subsequentes. O próximo retorno envolverá missões de nível nacional. Esteja vigilante e prepare-se. A comunidade está se expandindo. A partir de agora, jogadores não apenas do seu país, mas de outros países poderão se comunicar. Finalmente, a primeira restrição foi levantada. A forma de Afrodia começou a se dispersar. Ele voou alto para o céu. Prove seu valor, mortais, e sobreviver. Sua voz poderosa se espalhou pelo mundo inteiro. Pouco antes de desaparecer, Afrodia olhou para Taizan. Estou ansioso pela próxima vez. Taizan assentiu. Afrodia desapareceu completamente e Minerva respirou pesadamente. Conversar diretamente com um deus é sempre estressante. Como você pode estar tão calmo? Estou acostumado com isso? Taizan respondeu enquanto se virava. A prefeitura estava um caos. As pessoas provavelmente estavam lutando para entender o que significava a janela do sistema que acabara de aparecer. Taizan pretendia explicar isso a eles. Ele caminhou em direção à prefeitura. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.